Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, a live de hoje do Tirateima é sobre o assunto Google Trends. Bom, o que que é o Google Trends? O Google Trends é uma ferramenta que você faz uma busca e você percebe qual é a tendência naquele momento, qual o assunto que são mais procurados. Isso tudo é baseado no próprio Google, né? O Google lançou essa ferramenta, me parece, em 2006, e então baseado na busca de informações do próprio site, né, do Google. Então ele criou essa ferramenta para poder facilitar e acompanhar a visualização de quais termos que as pessoas têm buscado. Então, é uma ferramenta interessante para poder estar antecipando, inclusive, uma campanha, né? Você vai lançar um curso, por exemplo, você vai saber qual a data melhor para estar fazendo o lançamento, enfim. Então, é uma ferramenta que vai te ajudar muito a antecipar qual que a tendência das pessoas, o que elas estão procurando, né? E qual momento que você vai estar lançando, ou até mesmo você vai estar mudando até de foco mesmo no seu trabalho. Você está percebendo que aquele interesse está sendo cada vez menor, então não faz sentido você continuar, né, com com aquele seu negócio. Você pode estar mudando um pouco, enfim, baseado nessa pesquisa, você vai estar fazendo é, esse traço mesmo. Aqui eu vou estar colocando como exemplo, para você entender um pouco melhor, mas aqui quando você entra nessa página, né, você digita lá trends.google.com.br, ou faz a mesma busca lá do Google, né, Google Trends, aí vai te informar o link certinho. E aqui você entra, então, nessa plataforma, e aqui você tem uma visão geral, rápida, né, assim, de qual, por exemplo, a Copa do Mundo, quais são os países que têm interesse nesse assunto da Copa do Mundo, e aqui alguns países aqui têm uma acentuação na coloração. Isso quer dizer que nesse país tem um interesse maior, né, nesse assunto da Copa do Mundo. Aqui a questão da comparação, você pode estar utilizando as palavras, você pode comparar uma palavra com outra e saber aonde que é mais forte a procura em determinada região, né? Então, e aqui tem algumas demonstrações, né, sobre a vacina contra a Covid. Você pode acompanhar um pouco mais quais são os estados daqui. No caso, você pode focar no próprio país, né, no caso no Brasil, e saber quais são os estados que estão tendo mais interesse, que tipo de vacina que está tendo procura, enfim. Aqui são as pesquisas em alta, quais são as palavras que estão tendo mais pesquisa, mais procura, né? Aqui pesquisa do ano, aqui você pode acompanhar também, né? Durante o 2017, enfim. Então, é uma ferramenta muito interessante e eu vou mostrar um pouco como você pode estar trabalhando em cima dela. Bom, vamos supor que eu sou do ramo de sapato, ou vou estar entrando no ramo de sapato, melhor assim, né? Então, eu entendo pouco de sapato, mas aí eu quero saber aonde que eu vou estar investindo e que tipo de calçado que eu vou estar investindo. Então, por exemplo, se eu posso estar colocando lá sapato, salto alto, por exemplo, tá? Sa- Sapato, salto alto. Bom, o que que vai acontecer? Nesse momento, ele vai me dar um gráfico, tá? E o que é interessante nesse gráfico, eu posso, inclusive, determinar para qual país que eu quero fazer essa pesquisa, qual o tempo, né? Eu posso estar colocando aqui essa pesquisa durante um ano, 12 meses, ou durante 90 dias, até mesmo as horas, interessante, né? Então, eu posso definir aqui esse tempo, tá? As categorias também, eu posso, aí vou estar segmentando mais ainda, né? No caso.
e a pesquisa no web, eu também posso estar colocando se essas informações. Então, eu quero vir somente, por exemplo, na pesquisa do YouTube, aonde que as pessoas dentro do YouTube estão, quais são o gráfico, né, de pesquisa dentro do YouTube. No caso, por exemplo, se eu for criar um vídeo, vai ser direcionado apenas lá para o YouTube, então eu posso saber essas informações para que eu possa para que eu possa, entendeu? Assim, quanto mais informações que eu tiver, mais assertivo eu vou sendo, né? Assim, inclusive, na hora de estar fazendo anúncio, na hora de colocar um valor, o tempo, aquela momento certo. Então, no gráfico já me mostra, por exemplo, o pico maior aqui, ó, de procura de sapato alto foi em julho, né, de 2021. Já com a antecedência, por exemplo, no começo de julho já foi uma coisa baixa. E a partir, então, do dia 11 a 17, houve um aumento muito grande. Engraçado, né? Então, quer dizer, aí já começa a cair novamente, né, tal, e depois já começa a subir de novo a partir de setembro, e assim eu consigo visualizar qual é determinado o período que está havendo uma busca maior ou não, tá? Aqui se você pode perceber a partir de fevereiro, já começa o gráfico a subir, né? Então, ele vai estar subindo. Então, às vezes, por exemplo, é o momento de estar lançando o sapato alto nesse período, a partir a partir de março, né? Então, a partir de março já começa a subir, tarará, até maio. Então, é um período interessante para estar fazendo esse lançamento, né? Agora, eu posso estar fazendo uma pesquisa de comparação, e, por exemplo, eu posso estar colocando rasteirinha, né? Para saber se rasteirinha é um calçado que está tendo mais procura ou não. Olha só, daqui eu já percebo que a rasteirinha tem uma procura muito maior do que o sapato salto alto, né? Olha só a diferença. Inclusive, esse pico aqui maior é de dezembro, no final do ano, né? Normalmente, no final do ano, as compras, né, tem uma tendência maior de compras e depois ela cai, ó, ela dá uma despencada, né? E a partir de janeiro já não tem tanta procura assim. Mas então é um momento ideal a partir de outubro, por exemplo, outubro até em dezembro, começa a ter um aumento de procura nesse tipo de calçado. Então, já começa a antecipar a minha campanha para que, nesse período de crescimento de compras, eu possa estar fazendo esse lançamento desse meu produto, né? E ele me dá aqui, inclusive, assim, a quantidade de pessoas, né, que me procuram, ó, ele faz uma comparação, ó. Por exemplo, sapato de salto alto, nesse período de dezembro, tem uma procura em comparação de 92 pessoas que estão procurando. Não sei se é 92 pessoas ou aí o termo aí de numeração, eu não sei se é exatamente número de pessoas, mas assim, tem talvez uma proporção de uma porcentagem, né? Alguma coisa assim, né? Tá? E aí eu posso continuar fazendo essas comparações. Por exemplo, eu posso estar colocando lá chinelo, né? Vamos ver se chinelo tem uma tendência maior de procura. Olha, chinelo tem ainda uma procura maior do que rasteirinha, né? Deve ser em dezembro também, né? O pico aqui sempre é no final do ano. Então, olha só, eu tenho uma comparação de 1%, vamos colocar assim para salto alto, 21 para rasteirinha e 100 para chinelo. Então, quer dizer, o chinelo, uma procura para o chinelo é muito maior ainda do que a rasteirinha. Então, é interessante, né? Aí eu posso estar colocando lá como tênis, por exemplo, tênis. Como é que está a procura de tênis?
Bom, tênis está maior ainda do que o chinelo. Olha, interessante, né? E é engraçado que a gente pode estar percebendo que os picos do tênis, eles são bem assim acentuados em alguns períodos. Por exemplo, o tênis em maio é um período que há uma procura maior. Também em agosto tem uma procura maior de tênis e também em novembro, né? Já engraçado é que em dezembro ele cai, tá vendo? Olha só, interessante, né? Ele vai caindo, mas enfim, aqui lá no começo de maio, ou dia entre 8 e dia 14 de maio, já começa a subir novamente, né? Então, com esse gráfico, eu consigo antecipar a minha campanha. Isso me ajuda, inclusive, a direcionar aquele valor que eu vou estar colocando em anúncios, né? Eu posso, inclusive, continuar aqui, se eu quiser, a busca. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, bota. Vamos ver como é que está a bota. Procura de bota consegue ser, em alguns períodos, maior do que tênis, né? Por exemplo, a bota que em junho, no final de junho para começo de julho, tem um aumento bem assim, expressivo em comparação de tênis. O tênis aqui está, o tênis subiu aqui para maio, no final de maio, ele deu uma caída, enquanto que a bota ele deu uma acentuada aqui de procura, né? Aí depois ele vai descendo, abaixando, quer dizer, o tênis consegue manter uma procura maior entre agosto praticamente a agosto a fevereiro. Depois a bota começa a subir a partir de março. E ele ganha uma altura. E aqui é interessante o seguinte: a tendência da procura a partir de maio é maior, vai crescer, inclusive, e em comparação do tênis, ele vai decrescer. Quer dizer, a procura de tênis, a partir de a partir do começo da segunda quinzena, começa a decrescer, quer dizer, o interesse começa a diminuir, enquanto a bota vai aumentar o interesse de procura, né? Então, é um gráfico que você pode estar trabalhando assim, de forma mais assertiva, né? Do que ficar imaginando naquele achismo todo e tal. Eu vou fazer uma outra procura aqui, no caso, para quem dá cursos, por exemplo. Curso é ótimo para uma ferramenta também muito interessante para te ajudar a saber qual termo está sendo mais procurado. Por exemplo, se você dá curso de design gráfico, das ferramentas do design gráfico, aí você pode estar digitando lá a ferramenta CorelDRAW, né? Aí você quer lançar um curso das ferramentas de design gráfico, mas você quer saber qual a ferramenta que está tendo uma procura maior. Então, eu coloco aqui a palavra CorelDRAW e eu vejo o seguinte, tem basicamente um CorelDRAW é um gráfico meio que contínuo, né? As pessoas têm o interesse nesse programa, basicamente um uniforme, né? Às vezes ele cai aqui nessa procura a partir de dezembro, no final de dezembro, normal, né? Depois também aqui tem uma queda no final de outubro, novembro, mas em compensação ele mantém praticamente uma linha aqui, ó, sempre uniforme. Então é um programa que eu posso estar para estar evitando, né, de lançar nesse período de começo de novembro e também de dezembro, que não há muita procura, né? Agora, e se eu fosse colocar assim, uma comparação, bom, mas aí vou ver, eu vou dar aula também de Illustrator, vamos ver se você está tendo uma procura maior. Aí eu coloco lá o nome do programa, Illustrator, Illustrator, e vou saber se há uma procura maior de CorelDRAW ou Illustrator. Olha, o Illustrator,
o CorelDRAW continua acima da procura do Illustrator. O Illustrator aqui, ele está configurado na cor vermelha, né? E o azul aqui no CorelDRAW. Então, eu tenho aqui um gráfico, enfim, o CorelDRAW é um programa que eu consigo visualizar que se eu for lançar entre o CorelDRAW e o Illustrator, é melhor eu fazer um lançamento de CorelDRAW, que há uma procura maior nesse programa, né? Bom, mas aí eu tenho um curso do Photoshop. Como é que está o Photoshop? Será que a procura está sendo menor ou maior? Aí eu vou digitar lá Photoshop, e aí eu vou saber que o Photoshop, olha só, ele tem assim uma procura muito maior do que o CorelDRAW e o Illustrator. Então, se eu tiver na dúvida em qual dos três ferramentas que eu posso estar investindo em lançamento, então o Photoshop é uma ferramenta que há um interesse maior de procura. Mas sim, pensar também é uma coisa, assim, não necessariamente o custo também, porque o Photoshop você pode se basear em muitas informações de ferramentas, como você trabalha em qual tipo de efeito, como que você trabalha na qualificação daquela imagem, né? Então, mas enfim, mas só desse tipo de pesquisa eu sinto mais assim, confiança em lançar o curso do Photoshop do que os outros cursos, né? Porque eu sei que a aceitação, a procura desse curso, ele vai ser maior. Então é isso, assim, basicamente é uma ferramenta que você pode estar trabalhando em comparação, de termos de comparação, né? Então, se você tem um negócio de produtos ou serviço, você pode fazer essa pesquisa para te dar uma maior segurança na hora de você for lançar esse seu produto ou seu negócio, tá bom? Bom, acho que é por aqui mesmo, é uma ferramenta simples, né? Que eu tenho aqui um baseado, tá vendo? Se eu descer aqui, ó, eu tenho aqui em qual estado que tem uma procura maior. Então, olha só, Tocantins é o primeiro estado que tem interesse maior em Photoshop, depois Amazonas, e por aí vai, né? Aqui eu tenho aqui os termos procurados também, quais são as palavras que estão sendo procuradas lá no Google. Então, eu tenho aqui também as pesquisas relacionadas, né? Assim, quais são o termo relacionado e quais são os estados que está tendo mais tipo de interesse nesse tipo de assunto, né? Então, eu vou descendo aqui. Isso é interessante porque, porque na hora de for fazer. Aqui, ó, aqui você vê que eu consigo visualizar por cada palavra de pesquisa, né? Então, o CorelDRAW, relacionado ao CorelDRAW, eu tenho essas palavras aqui que estão sendo buscado, né? Então, isso tudo é uma forma de você buscar essas informações na hora de você for fazer um trabalho lá de um anúncio, na hora que for fazer essa campanha. Por quê? Porque quando eu posso estar direcionando, não sei se você sabe, na hora que você for fazer o anúncio, você pode estar direcionando para um estado, né? Eu posso estar direcionando para uma cidade específica. Então, então isso aqui me ajuda, na hora que for fazer um lançamento, focar naqueles estados, se minha aula é online, né? Então eu posso estar focando naqueles estados que têm mais interesse, né? Então, isso é um programa fantástico que ajuda a antecipar, então, essa visão aí de onde que eu posso estar investindo melhor para ter um resultado melhor na minha campanha, certo? Bom, então é um programa simples, né, assim, de você fazer essa busca, e espero poder ter ajudado aí, né, que vocês possam estar
tendo bons resultados, tá bom? Bom dia.